Olá, boa tarde a todos e todas, aqueles que estão conectados aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso querido MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Estamos aqui retornando as nossas atividades nos Reflexões à Luz da Doutrina Espírita, Reflexões à Luz do Espiritismo. E sempre nós trazemos temas interessantes, atuais, que a gente possa refletir conforme que a doutrina nos traz, não somente a doutrina, mas como ela é ciência, filosofia e religião, trazemos aqui companheiras de várias procedências, que vêm contribuir a respeito das temáticas que nós vamos estar conversando e estudando, E hoje nós temos aqui, como sempre, mais um tema muito significativo, falando da solidão das crianças e dos adolescentes nas redes sociais, nesse momento que o país, muitas partes do planeta vivem essa situação tão conflituosa, de desafios. Nós trouxemos aqui, então, mais uma vez, que ela aqui já, como diz na gíria, é uma figurinha carimbada, é voluntária aqui do MAP, trazendo muitas contribuições. Lá no período da pandemia, muitos vídeos, quem desejar pode depois buscar sobre a questão do medo, da autoestima. Nós estamos trazendo aqui mais uma vez nossa querida companheira, amiga, supervisora, terapeuta, Vera Jacques. Olá, Vera, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Estamos aí, para falar sobre a solidão e a solitude. Isso. Principalmente nesse momento que as crianças... E está todo mundo mexido, com a situação do país, É verdade, E aí nós teremos aqui, esse é o nosso primeiro encontro, já quem está chegando aqui agora, quem já estava conectado, nós vamos ter dois encontros, um focando principalmente nessa questão das crianças e do adolescente, nas redes sociais, esse contexto, que muito bem a Vera nos trouxe aqui. E é importante você deixar aí a sua contribuição, deixa aí a sua reflexão, o seu posicionamento, as suas possíveis dúvidas, perguntas talvez tenhamos muitas, e respostas talvez nem tanto, mas vamos refletir a respeito do que essa temática nos provoca, e sobretudo com uma profissional de larga trajetória, pós-graduada pela PUC, graduada, fez um projeto, eu vou lendo aos pouquinhos, para depois a gente vai atualizando, um projeto de formação e liderança, um projeto internacional de autoestima, em 2007, 2008, no México, e continua atuante durante muitos anos. Então, Vera, vamos aqui começar. Você nos trouxe vários conteúdos de reflexão, e tem uma expressão assim, que você começa provocando assim: por que a solidão apavora? E aí a gente aqui faz essa provocação para você, trazendo essa temática, se a gente pode trazer essa afirmativa para o universo infanto-juvenil. O que você pode nos trazer a respeito dessa afirmativa, E que você coloca aqui um texto de reflexão, dizer assim, essa indagação, por que a solidão nos apavora e como está isso em relação ao contexto dos adolescentes e adultos, Recentemente, uma situação que chegou até nós, situação de autodefesa, vamos dizer assim, do adolescente buscando a autoproteção, a gente destacou que todos nós estamos impactados por tudo isso, e as crianças e os adolescentes são mais vulneráveis, não? O que você tem para nos trazer aí a respeito? Na realidade, é uma música, do Gilberto Gil, Solidão Apavora, porque a solidão, na nossa sociedade, tem um termo pejorativo. Antigamente, ficar para titia, se você não casasse, era ficar para titia, seria solidão.
Eu não sei se a criança, hoje em dia, tem percepção e consciência, eu não estou mais trabalhando com crianças, tá? Se tem essa percepção, é que ela tem solidão, porque ela se embrenha pelo computador, pelo celular, em joguinhos, em outras coisas também. Eu sei que a formação da criança é que é importante, né? Ela tem que ser amada. Se ela não for amada, ela vai carregar isso para a adolescência e para o adulto também. Porque se eu não fui amada, como é que eu posso ser amada? Porque a criança, talvez, ela se sinta, quando ela é humilhada, quando ela sofre bullying, quando ela é rejeitada, ela se sente só, nesses casos. Mas isso sempre sentiu, não é por causa das redes sociais. Porque ela está sendo rejeitada, ela não tem aquele afago que a criança precisa dos pais. Isso a gente vê muito na nossa sociedade, das classes mais pobres, dos pais que bebem, que batem nos filhos, das mães que não cuidam dos filhos. Isso a gente vê muito. Porque, na realidade, a solidão faz parte do ser humano. Mas só que nós queremos pertencer a um grupo. Só que, hoje em dia, as pessoas estão muito isoladas, não tem os rituais de passagem. Antigamente existiam os rituais de passagem. As pessoas, muitas, não estão frequentando centros, igrejas, comunidades, clubes, que possam se sentir pertencendo a um grupo. E, por outro lado, existe também nas crianças, por parte dos pais, uma cobrança muito grande de sucesso, de performance. E isso tudo, a criança vai incorporando, e o adolescente também, achando que não tem recursos suficientes para enfrentar o mundo lá fora. Por outro lado, tem várias nuances aí, né, que a gente mistura tudo. Os pais, eles hoje em dia têm muito medo de não serem amados. Então, eles não dão limites para os filhos e fazem muitas coisas para os filhos, não deixam eles esperar, eles não têm frustrações. Tudo é muito fácil. Você entra na internet e já consegue tudo que você quer. Você tem tudo a seu alcance. O que é material você pode dar. Estamos falando muito de uma classe média, né? Eu acho que a gente fala muito de uma classe média. Então, a criança não sabe esperar e não consegue saber quais são os recursos internos que ela tem quando se torna adolescente. E o que eu percebo hoje em dia no pessoal adolescente que está enfrentando o vestibular, um medo muito grande, que ela não sabe se vai ser capaz. Porque agora conta só com ela, não conta mais com os pais. Agora ela tem que fazer as escolhas dela, ela que vai ter que fazer as escolhas dela. Ela está se tornando adulto. Perfeito. Você coloca no início, né, que tudo começa na infância, né, através da educação, do amor, do afeto, né? E aí você diz também que as crianças hoje não está sendo possibilitado que ela tenha frustração. O pai se antecipa, né? Fica meio que refém de uma situação, porque ele, enquanto pai também, possivelmente, não teve a educação adequada que pudesse propiciar isso. Ele vai reproduzindo isso. Então, lembra, né, a música da Legião Urbana, né? Você critica seus pais por tudo, mas eles são crianças como você. E, nesse sentido, os pais se sentem, muitas vezes, também isolados, porque o que a gente também acontece muito, né? Isso já ficou assim tão trivial, ou que quase que se naturalizou, né? Tipo, o pai ou a mãe transitando, ou seja em casa, ou seja no lúdico, em alguma coisa,
ele está ali mergulhado ou por necessidade do trabalho, ou por outras questões que aí você vai continuar aprofundando para a gente, e aquela criança não consegue ter a atenção dele. Então, isso não é também um dos fatores que vai favorecer que a criança mesmo, né? A gente vê recém-nascido, né? Então, está com a célula, está com a tela ali, né? Se isolando e buscando fora o que ele não tem dentro. Exatamente. Não tem dentro só dele, que aí, como você disse, a criança talvez não tenha, criança ou adolescente não tenha muita clareza nisso aí. Mas, no movimento natural, no impulso natural, ele vai buscar fora aquilo que, de repente, não está tendo dentro de casa, né? Exatamente, ele vai buscar fora o que não tem. E os adultos, eles estão também impregnados, é um vício, né, do celular também. As pessoas não sabem viver, é para saber se teve mensagem, se não teve, são demandas também do seu trabalho, que as pessoas também estão imperativas e não estão respeitando o processo de trabalho, as horas de trabalho. Que eu tenho trabalhado com os clientes adultos é desligar o computador, principalmente quando está em home office, quando dá aquelas horas, porque senão vem mais demanda e mais demanda e mais demanda. E aí, quando você tem filhos, você também não tem tempo para fazer as coisas, para dar atenção para os filhos. Então é mais fácil você colocar na frente, antigamente era de uma televisão, hoje em dia na frente de um celular. E a criança acaba viciada. Eu não sei se você viu uma cena que eu acho que passou no Facebook, de uma criança que teve um surto realmente no avião porque a mãe tirou o celular. Teve um surto. Muito forte isso, né? Existe, né? Então existe, é um vício. Se tornou um vício. A pessoa tem que ficar. E como ela não consegue, isso aconteceu muito na pandemia, como eu não consigo estar comigo, por que a solidão propicia? Eu entrar em contato comigo, com meus sentimentos, com minhas emoções, com meus medos, com minhas raivas, com meus ciúmes, com todas as minhas emoções, né? Com minhas invejas. Não estou dizendo que eu tenho tudo isso não, tá? Mas a gente tem. É ser humano, né? Não é tudo junto também, né? Às vezes tem tudo junto misturado, né? Agora, é importante também a gente saber que o adolescente, isso eu acho muito importante a gente saber, que o adolescente faz 3 lutos. O luto pelo corpo infantil, o luto pelos pais ideais e o luto pelo mundo ideal. Por isso que a gente vê os jovens querendo transformar o mundo. Eles acham que vão ter essa competência. E aí eles começam a ver os pais como não salvadores. E aí eles começam a ter que lidar com as suas questões. E o luto do corpo infantil é complicado por causa da autoimagem. Porque a autoimagem, com as redes sociais, existe um ideal. E ele quer atingir aquele ideal. Quer dizer, dizem que tem um ideal, né? Eu não acho que tem um ideal. Mas se a pessoa não corresponder àquele ideal, ela começa a se deprimir, porque ela acha que não é tão boa quanto, que ela não é tão bonita quanto, que não é tão inteligente quanto. E no momento que ela começa a se comparar, ela começa a se desqualificar, porque ela coloca o outro como sendo melhor do que ela. Porque tem um outro fato também, né? Nós todos temos o ideal de ego. Todos nós queremos ser alguma coisa. E a gente coloca isso no imaginário. Mas eu não vou atingir nunca esse imaginário. Eu tenho que lidar com o que eu realmente sou, com a realidade. Mas só que as redes sociais, o que elas fazem? Elas colocam todo dia, isso sempre colocaram, né? Isso faz parte da publicidade, sempre colocaram. Eu não sei se você lembra dos anúncios de antigamente.
beba tal coisa, fume tal cigarro, use tal roupa, ser um super-herói. Mas só que hoje em dia as redes sociais, como o adolescente às vezes não tem outros parâmetros, só tem das redes sociais, ele acha que aquele mundo é que é o ideal. Já que ele perdeu o mundo ideal dele. E ele se refugia nesse mundo. Ele constrói esse mundo. E às vezes até pelas dificuldades de relacionamento, ele começa a ficar só com os amiguinhos que ele não conhece nos games. Ele não precisa conversar, ele não precisa falar dele. E aí, Vera, vou colocar já uma questão para você ir pensando sobre essa discussão que se tem, né? Tem o pediatra Daniel Beckman, se não me engano, né? Ele teve uma frase que ele colocou assim: olha, a criança ou adolescente na internet é como se eles estivessem numa cidade sozinhos. Imagina assim, numa cidade desconhecida, sozinho, como é que acontece? Antes de você se posicionar, vamos aqui agradecer as pessoas que estão chegando, que estão aqui conectados pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Quem está chegando agora, nós estamos aqui com a psicóloga Vera Jacques, refletindo sobre a questão da solidão e solitude, mas nesse nosso primeiro encontro, enfatizando mais a questão das crianças e dos adolescentes nas redes sociais e o contexto que elas estão vivendo, seja no contexto escolar, seja na família. E aí, Vera, retomando aqui, como fica isso? Porque, assim, muitas vezes os pais, eles se confundem sobre a questão do limite da liberdade que tem a criança ou adolescente. Ele pode estar na tela estou respeitando a liberdade dele, mas ao mesmo tempo pode estar, como tem acontecido, né, não só de agora, mas sempre aconteceu, está transitando em mídias que não são adequadas a ele. Qual é esse ponto aí de equilíbrio entre entre respeitar a autonomia, o espaço da criança e do adolescente e o cuidado? Olha, para aí, o que você está fazendo? Como é que eu faço isso? Porque alguns pais parecem que ficam meio perdidos, né? Não sabem como fazer, ou, como a gente já colocou aqui, aí, né, isso aí é multifacetário, né? São 1000 nuances, né? Onde muitas vezes, já que ele está lá na tela e está me dando descanso, eu estou aqui fazendo outras coisas e eu não estou vendo o que ele está fazendo. Como é que encontra-se esse ponto de equilíbrio? Eu acho que os pais têm que estarem atentos. E eu acho que eu vejo assim, a diferença básica entre o adulto e a criança e o adolescente, porque o adolescente ainda é dependente, né? Ele depende dos pais para sobreviver, para comer, para estudar. É que os pais escolhem e assumem as consequências. E os adultos, nós escolhemos e assumimos nossas consequências. Então, essa coisa de liberdade total para o adolescente, para a criança, eu não acredito que vai funcionar direito, porque nós vemos casos de crianças e adolescentes se comunicando com pedófilos, com sites pornográficos que eles ainda não estão preparados para assimilar aquilo, para assimilar aquilo, com séries que são violentas e que ensinam coisas que eles não deveriam. Induz, né? Você induz, sem querer você induz. De vez em quando tem umas ondas, né, que os adolescentes resolvem fazer para estarem na moda. Então, eu acho que os pais têm que olhar mesmo o que os filhos estão fazendo, até eles provarem os filhos que têm competência
para os pais confiarem neles. É minha posição, tá? Isso pode ser que algumas outras pessoas achem que não. Mas a gente tem que vigiar de longe, sabe? Sim, sim. Como a gente sempre vigiou os amigos dos filhos, como é importante saber isso, com quem que eles andam, porque o adolescente vai em grupo, e em grupo eu me anulo, eu não perco a minha identidade, é uma massa. Sim. E aí, uma coisa que a gente vê isso sempre, sozinho eu não faria uma coisa, em grupo todo mundo faz. É como se fosse um corpo, né? Um organismo, melhor dizendo, né? Onde se forma um organismo, né? Com vários se forma um organismo muito típico da adolescência, não? Não é só adolescência, porque você vê adultos quebrando coisas também, movimentos, greves, etc., que você não faria sozinho, porque você seria punido, mas em grupo você se perde. E você quer pertencer. Como você quer pertencer, o adolescente mais ainda, se o coleguinha falou que viu tal filme, tal série, tal coisa, ele vai porque ele quer estar na moda. Nós fizemos isso também. Só que antigamente as opções eram menores. E hoje em dia você acessa e você consegue tudo, né? Agora tem o chat GTB, você já escutou? Sim, já, sei. E parece, minha filha mandou outro dia, eu acho que é do UOL, que os adolescentes estão fazendo terapia pelo chat. Mais solidão. Sim, sim. Que eles vão escutar o que querem. É verdade, Eles não vão ter o acolhimento que é necessário. E às vezes os pais nem estão sabendo que eles estão lá e que estão precisando de ajuda. Aí vem essa questão que você falou do limite, né? Eu acho que sempre a educação colocou esse ponto. Agora até, né, o ministro atual da Educação teve uma matéria aí que foi interessante. Ele está como ministro também, entre outros fatores, que foi governador, parece, lá do Ceará e desenvolveu um bom trabalho. O Ceará está sendo um dos estados que tem tido melhores indicadores em termos educacionais. Então é uma fala, né, que a gente pode se referenciar um pouco sobre a questão do uso do celular no contexto escolar, etc., né, desde que seja para um fim pedagógico ou não. Então, assim, trazendo essa questão do limite, da necessidade, o não também é amor, né? O sim, dependendo do contexto também do não, né? Pode ser um sinal, muitas vezes, de pouco afeto, quando você permite tudo e você entrega, né? Tornando-se assim, o computador, o celular, que não tem como não mais usar, mas é a maneira de como vai se utilizar. Mas voltando mais uma vez aqui para as crianças e para o adolescente, que não tem ainda condições estruturais, né, mentais, psicológicas, para fazer as suas escolhas, então parece que esse sinal já vem sendo alertado há muito tempo e que de vez em quando ocorre, né, infelizmente, tragédias, onde aquilo já vinha dando alguns sinais, mas que os pais, a escola, né, não perceberam quais eram esses sinais, né? Lógico que a gente não pode pegar um fato isolado e querer generalizar, mas as evidências, tantas evidências estão aí, que alguma coisa tem que ser feita diferente do que está sendo feito em relação a esse uso tão... A gente fala do uso abusivo de droga, e a tecnologia também, né? Tem a dependência... Mas pode ser uma droga, qualquer coisa se torna uma droga. Exatamente. Até o trabalho não se torna uma droga. Isso aí, com certeza. E, Vera, como o tempo passa rápido, a gente já está aqui há 5 minutos para terminar esse primeiro encontro. Eu vou destacar aqui um trecho que você trouxe. A solidão é um sentimento de vazio, onde existe dor, tristeza e sentimentos de baixa autoestima. Significa ter o desejo de ter uma companhia, mas não a possuir. E os que têm a companhia se sentem solitários
por que não são vistos? E aí a gente traz aqui para você contextualizar para esse universo que a gente está falando nesse primeiro momento, da criança e do adolescente. Sim, é o vazio. A pessoa... O vazio vai sempre existir, né? Esse vazio é a náusea, que o Sartre falava, né? La nausée, a náusea, essa angústia. Vai sempre existir. Tudo na vida, para mim, são passatempos. Você vai passar tempo fazendo coisas legais, coisas nutritivas. Mas, se você tem uma baixa autoestima, você vai sempre... É uma carência que você tem. E a carência é igual você jogar água na areia, não acaba nunca. Então, eu preciso de alguém para me completar, como se o outro fosse me completar. Só que o outro nunca vai me completar. Por isso é que nós vemos relacionamentos abusivos. Aí vamos para outro tema. Vai puxando mais, Pois é, de alguma maneira. Então, a criança e o adolescente, eles convivem com esse vazio. Eles não sabem o que vão fazer com ele, se eles não forem ensinados. Se você não ensiná-los a ler um livro, a estarem sozinhos, a se divertirem sozinhos também, não é deixá-los sempre só com o celular, não. Tem que espaçar as coisas. Você tem que colocar em grupos, né? Eu vejo aqui no meu prédio, tem várias crianças, meninos, e às vezes tem festas que eles se divertem muito jogando futebol, jogando isso, e haja palavrão, mas tudo bem, faz parte. Eles estão se comunicando, eles estão se solidarizando, eles estão enfrentando e reconhecendo seus recursos internos e tendo mais confiança, autoconfiança. E junto dos pais, eles estão ali com os pais, estão dizendo, meus pais estão interessados em mim. Então, eles vão levar isso para a vida adulta. E esses jogos em grupos eu acho muito importantes. E aí, a gente já está terminando aqui esse primeiro encontro. A gente pode destacar o que a gente pode estar oferecendo, né, no lugar das telas, né, no momento que ele não está ali estudando, o estudo leva para isso, pesquisa também, a cultura, né, a música, o esporte, né, a arte como um todo, ela vai favorecendo essa interação, a possibilidade da criança, né, estar ali mais próximo dos pais, né, estar sentindo presente realmente, né. E mostrar que existem outros interesses, existem museus, existe concertos, existe música, como você falou, né? Existe curso de desenho, curso de música, e curso de esportes também, que são importantes. Não deixar a criança só trancada dentro de casa, eu acho isso muito importante, que ela conviva com outras crianças. E a gente fechando esse bloco aqui, esse nosso primeiro encontro, né? A ciência, né, em diversas questões, estão trazendo sempre cada vez mais a questão da espiritualidade, a religiosidade, e não a questão do religioso, né? Que a pessoa pode ter espiritualidade e religiosidade sem ter nenhuma crença, que isso é extremamente saudável, tanto na vida adulta como na vida infantil. A partir desse primeiro momento, e na teoria, na fundamentação espírita, né? Quando você começou falando sobre as crianças, a gente vai terminar falando sobre elas, não, tudo começa na fase infantil. A doutrina vem nos ensinando, vem nos mostrando que nós estamos aqui quando a criança está retomando um novo corpo físico. Tem um livro muito interessante que é Antes e Depois do Berço, de uma pedagoga espírita muito conhecida, no movimento espírita brasileiro, Darcy, que nós fizemos, inclusive, Darcy Moreira. Nós temos uma matéria, uma gravação com ela. Então, assim, aquele período onde a criança ela precisa daquele prumo, porque ela está retomando um novo período de existência e ela está nos dois planos. Ela está lá na espiritualidade, porque está ainda se consolidando o processo da reencarnação, e é um momento muito propício de semear valores e princípios. E ela precisa do acolhimento, que como acontece, como você bem falou,
talvez a criança não sabe o que ocorre nesse nível de solidão, e nessa inquietude, nessa dificuldade, ela transita de um lado para o outro e precisando muitas vezes de aconchego, às vezes uma irritabilidade, alguma coisa, faz parte desse processo dela estar ainda se aclimatando a um outro contexto, como acontece com todos nós, né? A hora a gente não está bem, não está legal, só que a criança não sabe expressar. Nem a gente muitas vezes sabe, quanto mais a criança, né? O adolescente. Eu concordo com você. Eu acho que a criança está lá e cá, e que tem que ter aconchego sempre, mas nem sempre elas têm, né? Na nossa sociedade, a gente sabe que nem sempre elas têm. Então, gente, nós estamos terminando aqui o nosso primeiro encontro. Nós agradecemos aqui a você que está pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, nesse encontro aqui com a nossa querida Vera Jacques, que a gente conversou um pouquinho sobre solidão e sobre esse contexto da criança e do adolescente. No nosso próximo encontro, nós vamos falar mais para o mundo adulto, falando da solidão e da solitude. Aí nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Então, Vera, queremos te agradecer mais uma vez e deixando aqui para você fazer o seu até logo, que a gente vai se encontrar para fazer um outro programa a respeito dos adultos. Agradecemos muito em nome do MAP essa oportunidade de tê-la mais uma vez aqui com a gente. Quem agradece sou eu dessa oportunidade de estarmos podendo passar nossas opiniões, né, nossos valores. Eu acho que é importante isso, nesse momento, principalmente. Com certeza. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Muita paz, paz e bem, paz e luz, paz.